Cida Damasco, nossa colunista de economia, jornalista especializada em economia, fala não só da economia, como das repercussões, por isso que a coluna se chama Além da Economia. Hoje, a Cida fala com a gente sobre essa agenda carregada do presidente Bolsonaro com a sanção do orçamento de 2021, que tem que ser sancionado no máximo até hoje, a cúpula do clima, que começa hoje também, a gente também já detalhou isso com a Rosiane Kennedy, e a CPI da Covid, que tem os trabalhos marcados para começar já na semana que vem, a agenda lotada para o presidente. Cida, bom dia para você. Bom dia, Mauro, bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, agenda carregada. Bom, nesta semana, nesse fim de semana, na verdade, são dois eventos cruciais para o governo Bolsonaro. O primeiro deles refere-se ao encerramento da novela do orçamento de 2021. E o segundo, a reabertura da agenda ambiental com a cúpula do clima convocada por Biden. Vamos ao primeiro evento. Finalmente, depois de semanas de conflitos entre o Executivo e o Congresso, Bolsonaro sancionou ontem, com vetos, o orçamento de 2021. E, mal ou bem, esse desfecho dá um certo alívio ao governo, que vinha sendo fortemente cobrado pelos empresários a retomar os programas de incentivo a micro e pequenas empresas, o PRONAMP, e a retomar o programa de emprego e renda, que permite o corte de salários e jornada de trabalho por um período determinado. A estimativa agora é que o governo gaste uns 10 bilhões de reais para cobrir parcialmente a renda salarial dos trabalhadores que assinem esses acordos de corte de jornada e de salário. Estima-se perto de 5 milhões de acordos desse tipo. Como se esperava, o documento é resultado de um acerto entre as partes em cima da hora para tirar da frente dois riscos graves. Uma ruptura com o Centrão em plena CPI da Covid-19, no caso de uma rejeição total do documento original. O outro, a abertura de um processo de impeachment na hipótese de uma sanção presidencial pura e simples. Em resumo, chegou-se a um acordo que pode ser traduzido de forma bastante resumida e simplificada no seguinte: eu, no caso governo, não derrubo todas as emendas parlamentares que haviam sido bastante turbinadas. Vocês, no caso Congresso, concordam com um arranjo para retirar do teto e da meta fiscal os gastos destinados ao combate ao Covid. Se ainda assim faltar dinheiro lá na frente para as despesas do dia a dia, a gente dá um jeito com bloqueio de verbas, etc. O economista Felipe Salto, uma das maiores autoridades no tema, considera que do jeito que ficou, o orçamento ainda tem um buraco de uns 20 bilhões de reais, a ver como isso será resolvido. No fronte externo, o foco é a cúpula do clima. Sob pressão cerrada dos parceiros, o Brasil chegará ao encontro de hoje e amanhã, com cerca de 40 líderes globais, tentando passar a imagem de bom moço na área ambiental, apesar dos alarmantes indicadores de deterioração dessa área. Em março, por exemplo, o desmatamento na Amazônia Legal atingiu o maior nível por mês em 10 anos. 810 quilômetros quadrados. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, continua passando boiada depois de boiada. E tudo sem reação do Planalto, ao contrário, com apoio. O episódio mais recente que comprova esse apoio foi o afastamento do superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva. O delegado havia pedido ao Supremo uma investigação das ações do ministro, que teria defendido madeireiros infratores ambientais. Não surpreende, portanto, a escalada de ataques ao ministro e à política ambiental de Bolsonaro às vésperas da cúpula. Servidores do IBAMA divulgaram carta afirmando que estão praticamente parados depois que Salles mudou as regras para aplicação de multas ambientais. Celebridades envolvidas com a causa foram mais longe e pediram ao presidente dos Estados Unidos que simplesmente rejeite qualquer acordo com o governo Bolsonaro. E o governo tem altas pretensões nesse sentido. A intenção é obter $1 bilhão para reduzir em 40% o desmatamento da Amazônia. Parte desse dinheiro iria para a criação de uma força de segurança ambiental e substituiria nessa função órgãos especializados como o próprio IBAMA. Empresários e governadores
cobram que os compromissos sejam reais e não apenas discursos. Enquanto isso, vão abrindo seus próprios caminhos para impedir que barreiras lá fora atrapalhem seus negócios, suas atividades, seus interesses. Não bastasse tudo isso, ainda tem a CPI da Covid que começa a tomar corpo. E num momento em que, na hipótese mais otimista, a pandemia dá sinais de estabilidade lá no alto e a aceleração da vacinação é esperada só para o segundo semestre. Claro que a CPI ainda está cercada de muitas dúvidas. Seu presidente, o senador Omar Aziz, vai ser barreira de contenção para impedir que as denúncias fiquem circunscritas a Bolsonaro e sua equipe? As ameaças de governadores e senadores de oposição vão baixar seu ímpeto? Enfim, a CPI fará espuma ou conseguirá imputar a responsabilidade a alguém? Embora Bolsonaro tenha falado com empresários que não temem a CPI, o fato é que, mesmo sem chegar a uma punição concreta, seus trabalhos têm potencial para manter acesa a disputa política por um bom tempo, e com um olhar naturalmente voltado para 2022. Exatamente o que Bolsonaro não quer. É isso, mano. As CPIs normalmente costumam ser palanques, né? Ainda mais num período pré-eleitoral como esse, Cida. Certamente isso vai acontecer, uma briga política, um palanque político muito grande nessa CPI, né? Essa CPI vai se estender durante um bom tempo. Normalmente as CPIs têm prazo de 90 dias, mas nunca cumprem esses prazos, elas vão se estendendo, e provavelmente o uso eleitoral da CPI vai ser grande, né, Cida? Exatamente. Barulho certamente vamos ter. E a gente segue acompanhando. Não faltará. E a gente segue acompanhando. Cida Damasco, nossa comentarista, nossa colunista que vai além da economia toda quinta-feira aqui no Nova Manhã. Obrigado, Cida. Até semana que vem. Obrigado a vocês. Até a semana que vem.